Você está nessa jornada de estudos para concursos públicos, certo? Então, com certeza, você já se deparou com aquelas situações frustrantes em que alguém, com um tom de desdém ou às vezes até de deboche, pergunta se você ainda não passou. Tô certo? Você conhece bem aquele famoso estudando há tanto tempo e ainda não passou em concurso? Ou aqueles que dizem que concurso público é um jogo de cartas marcadas, ou até mesmo aqueles que afirmam que só os gênios conseguem passar. Parece que não faltam pessoas prontas para colocar a gente para baixo, né? Mas aí eu te pergunto, será que essas pessoas, elas realmente sabem o que é estudar para concursos públicos? No vídeo de hoje, eu quero te mostrar que elas não fazem a menor ideia do que elas estão falando. E é exatamente por isso que você não deve dar ouvidos a essas vozes negativas. Você está prestes a descobrir por que você deve continuar firme nos seus estudos, apesar de tudo isso. Então, bora começar a nossa conversa de hoje? E aí, como é que você está? Tranquilo? Meu nome é Júnior, eu sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho e, junto do meu amigo Diego, sou um dos fundadores do site mentedeconcurseiro.com e aqui também desse canal. E o nosso objetivo com o canal e com o site é tentar ajudar concurseiros a passarem por esse período turbulento, né, dos estudos até alcançarem a tão sonhada aprovação. E tentar, na medida do possível, ser uma companhia, né, para você que está passando por essa jornada que muitas vezes é tão solitária, né? Ao mesmo tempo que a gente também tenta dar dicas práticas para ajudar, né, em seus estudos e para que você também não cometa os mesmos erros que eu e Diego a gente acabou cometendo, né, no meio do nosso caminho. E o tema do vídeo de hoje tem tudo a ver com esse objetivo aqui do nosso canal. Mas antes mesmo da gente entrar no assunto, eu já vou aqui te pedir para você deixar o like, né, aqui nesse vídeo, porque isso ajuda bastante a gente a divulgar o nosso trabalho e também te convidar a se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, para ajudar, né, nessa nossa missão de criar uma comunidade de concurseiros que ajudem uns aos outros. Então, conto contigo nessa nossa missão aqui, beleza? E eu também queria deixar um agradecimento bem especial aqui ao nosso inscrito Wagner Júnior, que mandou uma mensagem bem legal lá para a gente no nosso Instagram, o @mentedeconscurseiro_oficial. A mensagem dele foi bem maneira. Deixa eu ler aqui para vocês, que depois vai linkar com o que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Deixa eu abrir aqui no Instagram. Fiquei muito feliz em conhecer o podcast, minha dose de incentivo semanal. Voltei há pouco tempo para os estudos e ainda estou bem perdido, o que facilita muito o desânimo. Mas tenho buscado ouvir vocês e me cercar de temas do mesmo assunto para me ajudar a me manter no foco. Enfim, só quero agradecer e parabenizar. Obrigado. Então, muito, mas muito obrigado mesmo por essa mensagem de apoio que você deu para a gente, Wagner. É justamente por isso que a gente faz esses vídeos por aqui. Então, é realmente gratificante a gente ler, né, alguma coisa assim. Então, valeu mesmo, de verdade, tá? Brigadão. E assim, depois dessa mensagem, né, a gente acabou trocando uma ideia com o Wagner, e foi dele a ideia, né, desse vídeo aqui de hoje. Então, caso você também tenha, às vezes, uma sugestão de vídeo ou qualquer coisa do gênero, pode vir falar com a gente, que a sua mensagem ou comentário pode vir a se tornar um tema futuro aqui, né, do nosso vídeo, ou então lá do nosso podcast. Então, caso você tenha, às vezes, até alguma ideia de algum tema, ou qualquer coisa do gênero, já coloca aqui embaixo nos comentários desse vídeo, combinado? Aí pode ser talvez alguma dificuldade sua também, que você tenha, ou qualquer coisa do gênero. Aí você já pode deixar aqui nos comentários, beleza? Então, feito o devido agradecimento ao Wagner, vamos começar aqui o nosso papo de hoje. E a primeira informação importante, né, que a gente precisa ter em mente ao iniciar os nossos estudos para concursos públicos é que a gente não precisa tentar fazer todos os concursos que surgirem no nosso caminho. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que é fundamental a gente escolher uma área de interesse ou uma carreira específica para a gente focar os nossos esforços. E nisso existem diversas áreas, como, por exemplo, a bancária, fiscal, policial, área de controle e gestão, áreas administrativas e por aí vai. Aqui no nosso canal, a gente se concentra especialmente em concursos de nível médio, né, na área administrativa, que abrangem as matérias de direito, assim como as provas de técnico judiciário dos tribunais federais, por exemplo. E qual o porquê de você ter que escolher uma área ou uma carreira específica?
Porque os concursos dentro da mesma área ou carreira geralmente possuem matérias muito similares. Normalmente, a base das matérias é praticamente igual, variando apenas de acordo com a instituição, sabe, específica que você vai prestar, né, a prova. Por exemplo, praticamente todos os concursos de nível médio na área administrativa que cobram direito vão incluir como matérias em comum português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional e direito administrativo. Então, essa base ela é comum à maioria dos concursos dessa categoria. Então, à medida que você avança na sua jornada de estudos, você se torna cada vez mais competente nessas matérias, até atingir um ponto em que você praticamente vai gabaritar todos esses tópicos. Aí, às vezes, dependendo do órgão, o restante das matérias pode mudar um pouco. Às vezes, por exemplo, caindo do direito do trabalho em um concurso, direito eleitoral em outro concurso, e por aí vai. No entanto, a base de estudo e a abordagem de aprendizado, ainda que você tenha essas matérias diferentes, como, por exemplo, faz direito do trabalho e direito eleitoral, tanto a abordagem quanto a base de aprendizado, elas vão ser as mesmas, o que vai facilitar muito o seu processo de assimilação com o passar do tempo. Portanto, a cada ciclo de estudos, você se torna cada vez mais habilidoso nas matérias da área que você escolheu. Agora, para quem não sabe o que é estudar para concursos públicos, é provável que essa pessoa sugira para você, né, que às vezes você se inscreva para todo tipo de concurso que surgir pelo caminho. Então, se você estiver estudando, às vezes, para um concurso que envolve nessas matérias de direito e, de repente, for lançado um edital, sei lá, para um cargo do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, alguém pode vir para você e sugerir, né, que você participe e se inscreva nesses concursos. A pessoa pensa assim, ah, não, aquela pessoa está estudando para concurso, sabe esse edital do Banco do Brasil? Então, eu vou pedir, vou falar com ela para ela se inscrever. Mas se você está estudando para essas provas administrativas que cobram direito, por exemplo, ou então para as provas de técnico judiciário dos tribunais, se você está nesse foco e você, de repente, começa a estudar para uma prova de banco, isso seria um erro da sua parte. E seria um erro porque as matérias exigidas em um concurso bancário, elas são muito diferentes daquelas que são cobradas em carreiras administrativas de nível médio, que incluem direito, né, nas suas disciplinas. Então, nesse cenário, se você optasse por estudar para o concurso bancário, você não se destacaria no final das contas, nem na área administrativa, né, que cobra direito, nem na área bancária. E você, na verdade, teria dificuldade em passar em ambos os concursos. Aí é muito provável que você não passasse em nenhum, e você vai ficar sempre patinando, né? E, claro, como assim, já é previsível para a maioria dos concurseiros, né? Num caso hipotético desses, você às vezes se negando a fazer um concurso que nada tem a ver com a área que você escolheu, o mais provável é que as pessoas, né, que venham a fazer essa sugestão para você acabem pensando que você às vezes está procrastinando, ou que você só está fingindo que está estudando, ou simplesmente que você não quer nada, sabe? Entre aspas mesmo, né? Então, você que já estuda para concursos, né, para às vezes para alguma área em particular, que nem eu estou falando aqui há um tempo, provavelmente já passou por alguma coisa assim. Se você já passou por alguma coisa parecida, né, com esse cenário que eu descrevi, coloca até aqui para mim nos comentários. E nesse cenário fala até para qual área você está estudando e para qual área sugeriram, né, que você fizesse o outro concurso. A área que você acabou negando esse concurso, me disse se o pessoal acabou levando para esse lado, como se você estivesse procrastinando ou alguma coisa do gênero. Então, beleza, vamos seguir. Lembre-se sempre de uma coisa. Lembre-se de algo que a gente sempre menciona aqui nos nossos vídeos. Concursos públicos são uma jornada de longo prazo. Portanto, é essencial você manter esse foco em mente e incorporar, né, isso no seu plano de estudos. Isso de concurso ser uma jornada de longo prazo. Então, você focar em uma área específica é uma estratégia-chave para o seu sucesso nos concursos públicos. Se você focar em uma área específica, a cada concurso que passar, você vai ficando cada vez melhor. Até que chega um ponto que a sua aprovação ela se torna uma coisa praticamente inevitável. Por isso é tão importante você focar em uma área específica. Ao estudar um determinado ramo do direito, por exemplo, ou qualquer outra matéria, você não apenas adquire conhecimento sobre esse tópico, mas você também desenvolve habilidades cognitivas
e estratégias de aprendizado. Isso inclui, por exemplo, habilidades analíticas, de interpretação de textos, de resolução de problemas e raciocínio lógico, que são aplicáveis a diferentes áreas de estudo. Então, conforme você avança na sua jornada de estudos, essas habilidades, elas meio que se tornam universais, tornando o processo de aprendizado mais eficiente e menos intimidante quando você enfrenta novos tópicos em diversas matérias. É por isso que é importante você focar em uma área específica. Ao fazer isso, você vai estar criando uma base sólida de conhecimento e habilidades que se aplicam a todas as outras matérias dentro dessa área que você está estudando, porque essas matérias, elas normalmente vão seguir a mesma lógica. Então, você, conforme, já que essas matérias seguem a mesma lógica, você vai aprendendo a estudar esse tipo de matéria. E isso vai tornar o seu caminho de estudos mais coerente e eficaz, permitindo que você se torne cada vez mais eficiente e bem-sucedido na sua jornada, né, de estudos para concursos públicos. Então, com base até em tudo isso que a gente falou até aqui, você já deve ter percebido que, para passar em concursos públicos, não requer uma inteligência excepcional ou habilidades sobrenaturais. Não é preciso você ser um gênio para passar em concursos públicos. A chave para você passar em concursos públicos está em dominar as matérias específicas que são cobradas nos concursos da área que você escolheu. E como que você vai se tornar um mestre, né, nesses tópicos da área que você escolheu? E a resposta para isso, ela é muito simples, com treinamento. E o grande segredo aqui é que o treinamento, ele é acessível a todos, independentemente da sua escolaridade ou até suposto nível de inteligência. Eu e o Diego, como a gente já repetiu a exaustão, né, a gente teve uma base de estudos bem fraca, sabe? Mas muito fraca mesmo. Então, a gente teve que correr bastante atrás desse tempo perdido, né? Para nós dois, basicamente parecia que a gente estava apenas começando a realmente aprender as coisas quando a gente começou a estudar para concursos públicos. Quando a gente estava na nossa vida acadêmica, assim, de ensino fundamental, médio, faculdade, a gente não estudava de verdade. Então, quando a gente começou a estudar para concursos públicos, isso foi um grande desafio para a gente. Mas o que nos manteve seguindo em frente foi basicamente a determinação de não desistir. Acredite, a gente também enfrentou dias em que a motivação era realmente baixa, sabe? Mas você aprender a estudar, mesmo quando você não está motivado, foi, acho que, uma das lições mais valiosas que a gente aprendeu. E para casos de pessoas que são parecidas com a gente, às vezes pessoas que tiveram uma base de ensino fraca ou alguma coisa do gênero, o segredo para você passar em concurso público está simplesmente em você não desistir de estudar. O segredo ele está na constância dos estudos. Você precisa estudar todos os dias e abraçar o seu próprio tempo, né? O seu próprio ritmo, sabe? Você tem que aceitar o seu próprio ritmo. No nosso caso, por exemplo, a gente demorou um tempo até conseguir correr atrás desse tempo perdido e depois começar a ficar competitivo nos estudos. Mas se a gente estivesse se comparando com outras pessoas, pode ser que a gente acabasse desistindo no caminho. Então, você deve aceitar, né, onde você está, né, o seu ponto de partida, e crescendo no seu próprio ritmo, sabe? Sem se comparar com outras pessoas e tudo. Só se compare com você mesmo, combinado? É o que a gente sempre fala aqui, o segredo para você passar em concursos públicos está na constância. Para você se destacar, né, nas matérias dos concursos, você precisa de constância nos estudos e também do uso das técnicas de estudo corretas. Agora, no entanto, esse é um processo que geralmente leva tempo, sabe? E há boas razões para isso. Primeiro, é necessário um período de adaptação para você encontrar, às vezes, o equilíbrio entre os estudos e o seu tempo de lazer. A gente sempre começa, né, exagerando, às vezes, para um lado ou para o outro. E isso pode acabar levando a gente a ficar desanimado. O que eu quero dizer? Dependendo, às vezes, da sua personalidade, dependendo da personalidade de cada um, há quem comece, às vezes, colocando mais horas de estudos do que você realmente aguentaria no longo prazo, sabe? E acaba
que tem gente que desiste por isso. A pessoa coloca uma quantidade exagerada de horas, fica fadigada e acaba desistindo. Aí você tem outras pessoas que colocam menos horas do que deveriam e nunca avançam nesse tempo também, ficam sempre ali no tempo mínimo possível, né? As pessoas nunca aumentam o tempo de estudos, o que, no final das contas, deixa o estudo delas ineficaz, né? Ali no final. Então, assim, qual seria o segredo para você, então, não exagerar nem para um lado e nem para o outro? Então, como que você encontra o equilíbrio? Para você encontrar o equilíbrio perfeito, antes de mais nada, é preciso sinceridade com você. É fundamental você ser sincero consigo mesmo, reconhecendo quando estamos procrastinando, né? Ou quando estamos sendo muito rígidos, sabe, com as nossas metas. Conforme você for treinando, isso de você às vezes ser super sincero com você mesmo, e também conforme você for fazendo autoanálises, né? Vendo onde você está errando e vendo onde você está acertando, você consegue melhorar cada vez mais, sabe, nesse contexto. E chega uma hora que esse equilíbrio, ele vai chegar, sabe? Esse equilíbrio onde você realmente consegue encontrar o ponto perfeito entre estudos e lazer, de modo que você consiga, né, aguentar toda essa jornada de longo prazo dos estudos. E, além disso, leva um tempo, né, para você também descobrir as técnicas de estudo que funcionam melhor para você. É realmente um período de aprendizado, em que você começa a entender o seu próprio ritmo e começa a entender também o seu estilo de estudos. E é nesse ponto que eu e o Diego, a gente tenta entrar, né, muitas vezes aqui, para acelerar a sua jornada de estudos para concursos públicos. A gente sempre procura por aqui compartilhar os nossos erros, nossos acertos, e também tentamos passar as técnicas de estudo que a gente usou na nossa jornada, né, aqui com vocês, em diversos vídeos que a gente já postou aqui pelo canal também. Então, se às vezes você está em dúvida sobre qual técnica usar ou quais técnicas existem, faz uma maratoninha aí dos nossos vídeos, ou se você estiver ouvindo dos nossos podcasts, que a gente já deu diversas dicas sobre esse assunto também. A gente quer que a sua jornada ela seja mais rápida e eficiente do que a nossa, para que você não precise passar pelos mesmos obstáculos, né, que a gente acabou tendo que passar também. E a constância nos estudos, a resiliência necessária para superar os desafios dos concursos públicos e as técnicas de estudo eficazes, elas não vão surgir da noite para o dia. Elas são conquistadas por meio de muito treinamento e prática. Aí, assim, você sabendo disso tudo, agora eu te pergunto, quando chega um cidadão e te pergunta, né, você está estudando esse tempo todo e ainda não passou em concurso público? Assim, você acha que essa pessoa levou em consideração tudo isso que a gente conversou até agora? Com certeza não. Então, assim, das duas, uma. Na melhor das hipóteses, essa pessoa é uma pessoa que está genuinamente preocupada com você, mas que nunca estudou para concursos públicos e não conhece todo esse processo. Ou, como não é raro, é alguém que gostaria de fazer o que você está conseguindo fazer agora, mas essa pessoa não tem a força de vontade necessária para fazer isso. E por isso, ela prefere tentar puxar você para baixo, sabe? Tentar puxar você para o mesmo lugar que ela está, já que ela não consegue fazer o que você está conseguindo fazer aqui agora, já que ela não tem essa força de vontade que você tem, sabe? A força de vontade nos estudos para concursos públicos é um tópico crucial, porque assim, é muito comum a gente pensar que é a motivação, sabe, que a gente tem às vezes pelo salário ou pela vida melhor que a gente vai ter depois que a gente passar em concurso público, é muito comum a gente pensar que vai ser isso que vai fazer com que a gente estude todos os dias. Mas a grande verdade é que esse tipo de motivação, ela sustenta a gente até por um período pequeno, sabe? Especialmente ali no início dos nossos estudos, mas não mais do que isso. Essa motivação pelo salário, ou então pela vida melhor, ela vai motivar a gente só por um período de curto prazo. Basicamente, na maioria dos dias, a gente não vai estar motivado para estudar. A maior parte dos dias, a gente vai estar com vontade de fazer qualquer outra coisa, menos estudar. E é normalmente nesse ponto que a diferença das pessoas que passam ou não em um concurso público, ela se manifesta. As pessoas aprovadas em concurso são aquelas que, em algum momento, entendem que estudar para concursos públicos é estudar mesmo quando a gente não está com vontade.
são aquelas pessoas que sabem que elas não vão estar motivadas para estudar a grande maioria dos dias, sabe? A maior parte dos dias você não vai estar motivado para estudar, mas ainda assim você vai sentar e vai estudar naquele dia, independente da sua motivação. São aquelas pessoas que em algum momento entendem que o que vai te fazer ser aprovado vai ser a disciplina e a resiliência para estudar todos os dias. E que entendem que ninguém nasce com essa força de vontade inata, sabe? Isso não é um talento, essa força de vontade não é um talento inato de ninguém. Essa força de vontade em si também é resultado de treinamento. A gente já cansou de falar por aqui, mas eu e o Diego, para sermos sinceros, assim, a gente começou a estudar com apenas 15 minutos de estudo por dia. A nossa meta, na verdade, era 30 minutos, mas na prática a gente acabava fazendo só 15. E isso pode parecer pouco, mas esses 15 minutos diários foram a base da nossa constância nos estudos, sabe? Antes dos estudos para concursos, durante a vida acadêmica em si, seja no ensino fundamental, médio ou faculdade, nem sequer 15 minutos por dia a gente estudava. Assim, acho que eu não estudava basicamente dia nenhum, só estudava em véspera de prova, decorava alguma coisa. Então, esses 15 minutos, no final das contas, foi bom para a gente, pois a gente criou a constância nos estudos. Todos os dias a gente sentava e estudava aqueles 15 minutos. Aí, à medida que ganhamos confiança e nos acostumamos com aqueles 15 minutos diários, a gente aumentou para 30 minutos. Aí depois a gente aumentou para 1 hora e assim por diante. Mas essa nossa melhora, né, ela não veio do dia para a noite, ela veio com muito treinamento, sabe? A gente foi treinando se adaptar àquele tempo. A gente treinou até se acostumar por um tempo, a gente treinou a própria constância, porque esses 15 minutos foi basicamente um treinamento da constância, porque a gente não tinha o hábito nenhum de estudar. Quando eu olho hoje em dia para trás, se eu fosse super sincero comigo, eu acho que eu aguentaria 30 minutos. Eu acho que eu conseguiria começar com 30 minutos de estudo. Os outros 15 que eu não estudava era enrolação. Mas deu tudo certo. Recomendo que, se você for começar agora e não for acostumado de jeito nenhum a estudar, tenta treinar a constância com esses 30 minutinhos. Aí depois você vai aumentando. Mas a constância em si é resultado de treinamento. O aumento, né, do tempo de estudos também vai ser resultado de treinamento. Toda essa força de vontade é treinamento. Ninguém nasce com isso, sabe? O importante nesse contexto é a gente não desistir. O importante é a gente continuar tentando melhorar ao longo do tempo, sabe? E tudo isso também nos ensina a nunca subestimarmos o poder das pequenas vitórias, né? Porque muita gente pode olhar para esses 15 minutos e desdenhar disso, mas para a gente isso foi uma grande vitória. Então, tenta sempre comemorar todas as suas pequenas vitórias. E para você fazer esse treinamento, né, com tudo, né, na sua vida, você deve ser consistente e também usar as ferramentas que tiverem à sua disposição. Por exemplo, criar um calendário de estudos detalhado, onde você divide os seus horários de estudo, trabalho e lazer. Você fazer isso vai proporcionar clareza do que você precisa fazer em cada dia. Se você fizer isso, você não vai precisar pensar muito antes de começar a estudar. Sei lá, você não vai ficar precisando pensar qual matéria que eu vou estudar hoje, porque tudo já vai estar organizado ali para você. Então, tudo o que você puder fazer para te facilitar a começar os estudos, como, por exemplo, esse calendário de estudos diário, você deve fazer. Lembrando sempre de ser o mais detalhado possível nesse calendário de estudos, delimitando o que você vai fazer a cada horário do seu dia. E, em relação ao tempo de estudos, você também deve ser específico no que você diz que vai estudar. Por exemplo, você deve colocar que no horário X, por exemplo, você vai estudar acentuação, sabe? Alguma coisa específica dentro de português. Não é para você escrever que você vai estudar português no horário X. Isso vai ficar muito genérico. Às vezes, você olhando ali português, você às vezes não vai saber o que você vai estudar dentro de português. Então, nesse contexto, você às vezes pode acabar perdendo tempo decidindo o que você vai estudar. Então, você deve sempre facilitar os seus estudos. Tudo que fizer você pensar menos e só fazer você sentar e estudar, você deve fazer. Além disso, mantenha também o ambiente de estudos sempre organizado, sabe? Com todos os materiais necessários ali por perto, e também dificulte o acesso a distrações, como, por exemplo, o celular, televisão ou videogame, quando você estiver, às vezes, no seu horário de estudos, né? Então, quando você estiver perto do seu horário de estudos, você dificulta o acesso a tudo o que possa te atrapalhar e facilita o acesso
a tudo que pode favorecer os seus estudos, sabe? Então, recomendo fortemente que você mantenha um calendário de estudos, porque, assim, equilibrar trabalho, estudo e vida pessoal é realmente complicado, mas com o tempo a gente aprende a ajustar os nossos horários e a entender melhor, né, os nossos próprios ritmos de estudos e criar um ambiente de estudos organizado também. E o calendário de estudos ele vai te ajudar bastante com tudo isso. E tudo isso, assim, para mim e para o Diego, por exemplo, foi um processo de aprendizado constante, mas a gente sabia que isso seria necessário, né, para a gente alcançar os nossos objetivos. E, antes, só um disclaimer importante sobre o calendário de estudos diário, né, que eu acabei esquecendo de falar aqui. Também é importante a gente aprender que vai haver variações no seu rendimento por dia também. E que você também vai ter imprevistos. Então, você deve dar sempre o seu melhor, mas você também não deve se martirizar se às vezes em um dia você às vezes não tiver um rendimento tão bom quanto você teve no dia anterior, por exemplo, sabe? Nós somos seres humanos e essas diferenças de rendimento, elas são completamente normais. Lembra sempre que você não é um robô. Então, seja sempre compreensivo com você mesmo, sabe? Tenta entender que você vai estar melhor num dia, um pouquinho pior no outro. O importante é você dar o melhor de si, mas não se martiriza se num dia você tiver pior do que no outro, beleza? É muita coisa, né? Então, assim, quem não estuda para concurso público, não pensa em tudo isso. E ainda um outro detalhe que quem nunca estudou para concursos públicos não entende. É muito comum essas pessoas que nunca estudaram pensarem que é só você assistir, por exemplo, a aula de um cursinho que você automaticamente vai estar pronto para resolver qualquer prova e passar em primeiro lugar, sabe? O que essas pessoas não sabem é que isso está muito, mas muito longe de ser verdade. Você que já estuda para concurso público há um tempo, com certeza já sabe disso. Mas para a gente conseguir aprender e memorizar, a gente precisa assistir às aulas, revisar essas aulas à exaustão, fazer milhares de questões sobre o tema. Aí depois a gente vai ter que colocar ali na organização as nossas revisões periódicas, né? Porque a gente precisa revisar periodicamente e tudo isso enquanto a gente continua a praticar questões de provas anteriores. E tudo isso também equilibrando entre diversas matérias e tópicos que vão cair, né, no nosso concurso. Então, assim, mais uma vez, isso não é um caminho simples, é uma tarefa de longo prazo. Então, ao você montar o seu calendário de estudos, você também deve reservar um tempo para você revisar o conteúdo através dos seus materiais de revisão. Você também tem que reservar um tempo para teoria, sabe, para você assistir a sua teoria, e um outro tempo ali no seu calendário para resolução de exercícios. Lembre-se sempre do que a gente enfatiza aqui no nosso canal. Se você não revisou, você não estudou. Se você não fez questões, você não estudou. E tudo isso acontece enquanto a gente ainda está lidando com os desafios da vida, sabe? As obrigações do dia a dia e as incertezas de quando a gente vai ser aprovado. E repara o seguinte, eu falei que a incerteza de quando a gente vai ser aprovado. Porque, assim, eu posso te garantir que se você não desistir, a sua aprovação, ela vai chegar. Isso eu posso garantir para você. Mas, assim, a gente tem que admitir, é muita coisa para a gente gerenciar, né? Por isso que quando alguém vem e pergunta para a gente, você está estudando para concurso público todo esse tempo e não passou em concurso ainda? Fala a verdade, já dá logo uma vontade da gente chegar na voadora, né? Porém, aconselho você a não fazer isso, ainda que te dê vontade. O melhor, na minha opinião, acho que é só a gente respirar fundo, deixar para lá e seguir em frente ali com os nossos estudos normalmente, porque a nossa recompensa ela vai chegar. Enquanto essa pessoa que está tentando te puxar para baixo, ela vai continuar naquela mesmice. Então, acho realmente que não vale a pena a gente perder tempo e energia com isso. O legal é a gente continuar ali com os nossos estudos. Enfim, você consegue perceber o quanto de coisa que a gente precisa lidar quando a gente vai começar os nossos estudos, o quanto de coisa que a gente precisa pensar e o quanto de coisa que a gente precisa se acostumar e treinar, e tudo isso enquanto a gente está aprendendo, né, as extensas matérias do edital da nossa prova. Nesse sentido, eu volto aqui para o que a gente falou
sobre estudar para concursos públicos ser uma tarefa de longo prazo, de novo, porque isso é muito importante de mentalizar. E também da importância de você equilibrar estudos e momentos de lazer. Porque imagina só, normalmente, só a rotina do dia a dia mesmo, sabe? Essa rotina comum de trabalhos, tarefas domésticas e tudo, ainda que a gente não estude para concurso, já cansa. Agora, adicione aí estudos para concursos públicos nessa equação. Você acha que você conseguiria só estudar? Assim, você saiu do seu trabalho, você fez as suas tarefas domésticas e depois disso você vai ficar estudando, sabe? Você fazer, por exemplo, aquelas famosas 8 ou 12 horas líquidas, sabe? Que tem gente que fala por aí. Assim, você acha que consegue sustentar isso no longo prazo? Eu, particularmente, acho que é impossível você aguentar isso no longo prazo. Por isso, é tão importante você fazer um equilíbrio saudável entre estudos e lazer. E mentalizar que realmente vai ser um caminho longo, sabe? Que você deve fazer isso tudo, que você deve fazer os seus estudos e percorrer esse caminho até a sua aprovação no seu próprio ritmo, como eu falei, sem se comparar com ninguém. É crucial entender que cada pessoa vai ter o seu próprio ritmo nessa jornada de estudos. Então, não se compare aos outros, pois o sucesso em concursos públicos é uma jornada única para cada um de nós. Então, você encontrar o equilíbrio perfeito entre estudos e momentos de lazer é um processo individual. Só você vai conseguir fazer isso. Se você está trabalhando ou tem outras responsabilidades, vai levar um tempo até você ajustar, né, a sua rotina de estudos. Então, se você às vezes tiver alguma dificuldade nesse início, pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo, que isso é normal. Então, a paciência consigo mesmo é fundamental nesse sentido, sabe? Desse vídeo inteiro, se eu puder resumir o que é estudar para concursos públicos, eu diria que estudar para concursos públicos envolve um compromisso de longo prazo que requer foco e resiliência. A primeira etapa é você escolher uma área ou carreira específica para você concentrar os seus esforços, uma vez que as matérias elas costumam ser semelhantes dentro da mesma área. Você dominar essas matérias vai exigir treinamento constante. E esse treinamento, ele é acessível a todo mundo. Não é necessário você ser um gênio para isso. A constância nos estudos, independentemente da sua motivação, também é fundamental para o seu sucesso. E você começar com pequenos incrementos de tempo de estudo diário, né? Assim, você vai aumentando aos pouquinhos, pode criar uma base sólida para os seus estudos, sempre celebrando as pequenas vitórias. A criação de um calendário de estudos detalhado também e de um ambiente de estudos organizado também vai te ajudar a manter o foco. É vital lembrar que, para aprender e memorizar, é necessário assistir às aulas, você revisar essas aulas, você fazer muitas questões sobre o tema e revisar periodicamente. A gestão de tempo e o equilíbrio entre estudos e lazer também são cruciais. E a paciência consigo mesmo é fundamental. Os concursos públicos definitivamente não são um caminho simples, mas com persistência e resiliência, a sua aprovação ela é plenamente possível e é real. E uma coisa eu posso te garantir, vai ser um caminho que vai valer muito, muito, mas muito a pena. Mudou a minha vida, mudou a vida do Diego, e eu tenho certeza que pode mudar a sua vida também. Então, agora que você já sabe o que é estudar para concursos públicos, lembre-se sempre de que com compromisso e dedicação, você também pode alcançar os seus objetivos. Não se deixe abalar por aquelas pessoas que não entendem a jornada que você está trilhando agora. Em vez disso, continue a aprender, a crescer e a se esforçar. Eu e o Diego, a gente acredita em você, beleza? Bem, e além disso tudo, a gente também quer ouvir as suas histórias e as suas experiências também aqui nos comentários. Então, tenta compartilhar aqui com a gente também as suas dúvidas, sugestões e também desafios que às vezes você também enfrenta nas suas jornadas de estudos para concursos públicos. Se você está passando por algum problema parecido com o que a gente falou aqui, coloca aqui nos comentários para a gente ir conversando e desenvolvendo essa linha de raciocínio, beleza? Nosso objetivo aqui é construir, né, uma comunidade forte e inspiradora de concurseiros que se apoiem, né, mutuamente. Então, deixe seu comentário aqui e faça parte dessa conversa aqui com a gente, combinado?
E, é claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça também de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar esse vídeo para ajudarmos o maior número de concurseiros possível. Beleza? Um abraço e até a próxima!